Olá pessoal, estamos mais uma vez no final de semana e vamos meditar a palavra de Deus. Então vamos começar com oração. Senhor Deus, muito obrigado, estamos mais uma vez para ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito esteja na vida de cada um e que o Senhor abençoa e nos derrama sabedoria, discernimento espiritual para poder entender e compreender a mensagem e que possamos guardar e viver com Ele. Senhor, nós temos a vitória de Jesus Cristo, que nós também possamos saber e viver conforme a palavra de Deus. Muito obrigado e agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar nosso Senhor. Cruz eu vou, sem sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela
Ok, hoje nós vamos ver a palavra de Deus no Levítico capítulo 4, 1 a 12. Eu vou ler. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho na entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote os queimará no altar dos holocaustos. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele os levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira sobre um monte de cinzas. Amém. Bom, é complicado, né? O contexto hoje eu sei que é um pouco difícil você entender. Talvez você esteja perguntando, por que estamos lendo isso? Livro Levítico, na verdade, é um livro de instrução para os levitas, o povo escolhido do Senhor para servir no tabernáculo. Então, não é um livro para você ler e meditar. Na verdade, é um livro para você ler e estudar, organizar e meditar. Então, à primeira vista é complicado, mas isso não deixa de fazer ele ser importante, porque ele tem uma reflexão muito grande sobre o sacrifício, e esse sacrifício está ligado ao nosso Jesus Cristo. Precisamos entender que aqui, nesse Levítico, existem 5 cultos, 5 maneiras de dar oferta de sacrifícios diante do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre isso. Mas você pode estar perguntando, por que isso é importante para nós hoje? Porque isso aconteceu na época do Antigo Testamento. Mas eu digo por que é importante. Porque sacrifício, oferta de sacrifício seria a única maneira que o Senhor nos permitiu, para o homem, né? Para o homem naquela época, permitiu para poder o homem vir diante do Senhor. Então, somente através da oferta de sacrifício, o Senhor aceitaria o homem se aproximar do Senhor. Por quê? Por causa do pecado que aconteceu através do Adão e Eva. Então, nós temos que lembrar, o Caim e Abel também entregou sacrifício, também entregou oferta de sacrifício. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas o que Abel entregou foi um holocausto. E o que Caim entregou foi oferta de manjares, cereais, tá? Então, eu vou explicar quais são as 5 ofertas levíticos. 5 ofertas levíticos. Não precisa decorar, não precisa se preocupar em lembrar, porque só vou explicar as diferenças. Importante da objetivo e as diferenças, tá bom? Então, 5 ofertas levíticos. Primeiro seria holocausto. Segundo seria oferta de manjares ou oferta de cereais. Terceiro seria sacrifício pacífico. Quarto seria sacrifício pelos pecados de ignorância. E quinto seria sacrifício pelos pecados ocultos. Então são 5 sacrifícios de ofertas no Levíticos. Então quais são o objetivo de cada um? Qual é a diferença entre cada um? Primeiro, o holocausto significa queimar tudo, tá? Queimar diante do Senhor. É uma oferta de sacrifício comum.
você entrega quando você tiver vontade, quando você entrega para agradecer, por todos os motivos, tá? Então seria um culto comum, tá? Da maneira de entregar ao Senhor, tá? E você entrega novilho ou cabra, só que tem que ser macho, tá? Carneiro, ou você pode entregar uma pomba doméstica, tá? Mas se nem isso você é capaz, então você pode caçar uma pomba, né, do mato e entregar também, que o Senhor disse que iria aceitar. E esse holocausto só deixava a carne para o sacerdote e o couro, e resto queima tudo, tá, diante do Senhor. Só que antes de queimar, as vísceras e as pernas do animal tinha que ser lavado, porque está sujo de terra e também excrementos. Então tinha que lavar tudo e depois queimar, tá? Então, culto de holocausto é um culto comum, sacrifício comum, tá? Para, de uma maneira em geral, para entregar ao Senhor, tá? Então, segundo, oferta de manjares, cereais. Seria, na verdade, é um culto holocausto também. Só que esse seria para as pessoas que é extremamente pobre, não tem condição de entregar um animal, um sacrifício. Então o que eles fazem? Entregam pelos cereais, como diz, tá? Por isso chama oferta de cereais. E eles entregam 3 coisas: farinha, do melhor que tiver, óleo, tá? E incenso. Essas 3 coisas você leva para o sacerdote e ele recebe, ele queima. Ou você entrega farinha e óleo junto, misturado e com incenso, tá? Para eles possam assar e entregar diante do Senhor. Também entrega para o sacerdote para ele comer, e também restante queima. Só que não pode colocar fermento, mas tem que colocar sal, tá? Não é para dar sabor, porque sal significa promessa do Senhor, ok? Bom, esse então é oferta de cereais. Manjares também, né? Acho que é chamado. Então, qual seria a terceira? A terceira seria sacrifício pacífico. Esse aí é um sacrifício de gratidão. Ou você deseja, você tem um pedido ao Senhor, então você faz oração e entrega esse sacrifício pacífico. Então, esse aí é como um festival. Você compartilha a carne com todo o vizinho. Come junto, para agradecer. E você queima somente algumas partes indicado no Levítico. Não vamos ler essa parte, mas só algumas partes da víscera que o Senhor manda, só queima. Esse restante compartilha com todos, tá? Então é um sacrifício pacífico, mas é meio tem uma festa junto com as pessoas, né? E quarto seria sacrifício pelo pecado por ignorância. Esse aí é o peito de perdão, sim. Esse é para você pedir perdão. Você pecou, você blasfemou, você não cumpriu a palavra de Deus, tá? Então você tem que pedir perdão. Esse seria para pedir perdão. A diferença é tudo igual com o holocausto. A diferença seria que você tem que queimar até o couro. Lembra do holocausto não queimava couro? Esse queima até o couro, tá? Queima tudo. Só que quando queima até o couro, queima fora do pátio. Procura um lugar puro e queima lá fora. Talvez porque o couro demora mais para queimar, né? Na verdade, o couro não pega bem fogo. Então, eles queimavam mesmo tudo. Tem uma simbolização de que o pecado tem que ser realmente destruído através do fogo, tá? E, por último, seria sacrifício pelo pecado oculto. Tem muita pessoa que confunde com sacrifício pelo pecado oculto com da ignorância, mas é um pouco diferente. Pecado oculto seria aquele que você blasfemou, você tocou algumas coisas santas que o Senhor mandou não tocar, ou quando você enganou as pessoas, você lucrou com algo, pelas mentiras, o falso testemunho, você prejudicou alguém, aí você entrega sacrifício pelos pecados ocultos para pedir perdão. Tá? Então nesse aí é da mesma maneira de holocausto, sim, mas porém depois de terminar tudo, mesmo depois de entregar sacrifício pelo pecado, você tem a obrigação de ir para aquela pessoa que você prejudicou, e ainda você tem que pagar o valor que você prejudicou, e ainda mais tem que somar 1/5 valor do total do valor que você prejudicou e entregar para essa pessoa. Aí seria isento. Então é um sacrifício para o Senhor, ao mesmo tempo para a sua comunidade ou da sociedade. Então são cinco ofertas de sacrifício
tá? Então, holocausto, oferta de cereais, sacrifício pacífico, sacrifício pelo pecado de ignorância e sacrifício pelos pecados ocultos, tá? São 5, não precisa decorar, tá? Mas agora sabe quais são as diferenças. Se você entendeu até aqui, você realmente completou a leitura de capítulo 1 a 7, porque seria resumo de Levítico, tá? Aqui tem 3 coisas em comum. 3 coisas em comum. São 5 ofertas de sacrifícios diferentes, mas existem coisas em comum. Qual seria? Primeiro, todo sacrifício tem que ser perfeito, com nenhum defeito, tá? Nenhum defeito, perfeito, tá? Tem que ser melhor que você tem, entregar ao Senhor, tá? Esse é o primeiro. Segundo, você precisava transferir seu pecado para o animal que ia ser sacrificado. Você tem que ungir e orar para ser transferido seu pecado. E o terceiro seria a aspersão de sangue. Você tem que aspergir sangue no altar, tá? O contexto que nós lemos hoje tem um pouquinho mais complicado do que a aspersão normal em das outras maneiras, outro sacrifício. Mas também a finalidade é aspergir, né, o sangue. Devido a alguns lugares um pouco diferentes, mas é aspergir sangue, derramar sangue, tá? Por que estamos falando sobre isso? Por que estamos compartilhando sobre 5 ofertas de sacrifício e também essas 3 partes comuns? Porque isso tem muito a ver com o nosso Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo morreu por nós para cumprir esse sacrifício, essa oferta de sacrifício. Dá para perceber? Para ele perdoar todos os nossos pecados, ele tinha que ser puro, tá? Ele não tinha pecado. O Jesus era um homem perfeito, porque era Deus e o homem também. Então ele foi entregue perfeitamente para perdoar todos os pecados. E o segundo, todo o nosso pecado, toda a humanidade foi transferido para Jesus Cristo, tá? Como foi transferido o pecado para os animais. E o terceiro, o derramamento de sangue. Ele derramou sangue por nós, como eles, na hora de sacrificar, eles aspergiram sangue no tabernáculo. Ele derramou seu sangue por nós. Amém? É por isso que nós estamos meditando sobre isso. Então, para encerrar, eu gostaria que vocês lembrassem duas coisas. Primeiro, através dos cultos de ofertas, Deus nos testifica que somos seu santuário e somos seu sacerdote. Tá? O que quer dizer? Olha, se nós vemos hoje, eles matavam o animal e eles aspergiram o sangue no templo. Mas eles não aspergiram as pessoas, eles aspergiram no santuário. Isso é muito importante, lembre disso. Só que teve um caso em que eles aspergiram o sangue nos homens. Aonde seria? Se nós vemos Levítico capítulo 8, está escrito assim: então pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes e seus filhos e suas vestes. Interessante. O que estava acontecendo aqui? Porque aqui eles aspergiram óleo da unção junto com sangue do altar. Por que aspergiram para as pessoas? Por quê? Porque estavam sendo ungidos como sacerdotes. Interessante, né? Olha só. Se nós vemos no relato de 1 Pedro, que é Novo Testamento, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim. Olha como descreve um cristão. Escolhidos de acordo com a pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra sacrificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graças e paz lhes sejam multiplicadas. Eles chamam cristão de que receberam a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Tá? E no Apocalipse capítulo 7, 14 também diz assim: respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Viu? Eles são purificados. Descrevem eles como purificado com sangue de Cordeiro. Tá? Então se vê aqueles que são salvos, aqueles que são perdoados, é simbolizado
que receberam a aspersão de sangue de Jesus Cristo. Amém? O que significa isso? Que agora nós somos seu sacerdote. E também significa que nós somos o santuário de Deus. Por quê? Naquela época aspergiram sangue onde? No santuário do Senhor. Tá? E tem um versículo que prova isso, né? Comprova. 1 Coríntios capítulo 3, 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Amém? Então, nós não podemos esquecer que nós somos santuário do Senhor e também nós somos os sacerdotes do Senhor. Nessa época da pandemia tem muita gente que fica em casa e não sabe o que fazer, e o dinheiro está faltando, não sabe o que fazer com essa prorrogação, mais uma prorrogação. Sim, preocupado? Eu também estou, porque eu sou ser humano. Mas eu sempre busco o Senhor para não esquecer quem sou eu diante do Senhor. Eu sou um sacerdote, eu sou santuário do Senhor. Então eu tenho certeza que o Senhor vai estar comigo. Tá? Não podemos esquecer nossa identidade. Nós não podemos ser como aquela história da águia que cresceu no galinheiro, que esqueceu de voar. Nós somos diferentes. Nós somos homens de Deus. Nós somos chamados para ser bênção para as pessoas. Se nós continuamos vivendo conforme a nossa identidade, eu tenho certeza que o Senhor vai estar conosco. Mas o que nós temos que fazer? Sempre buscar a presença do Senhor. Como? Pessoal, aproveita a internet. Para de assistir porcaria. Tá? Hoje eu estou tão feliz porque quando abro o YouTube eu posso ver pregação de todos os pastores, tá? Do mundo inteiro, e também posso ouvir louvores, cantar junto. É muito bom mesmo. Até aprender muitas coisas, fazer estudos, né? Interpretação das Bíblias. Mas, por favor, só peço uma coisa: não faça isso, por exemplo, lavando prato, tá? Passar roupa. Não faça isso. Senta direito, presta atenção, abre seu coração. Aí, eu tenho certeza, através da palavra do Senhor pregada, através do louvor, né, está sendo entregue ao Senhor, você vai restaurar a sua fé, você vai restaurar a sua identidade. Não deixe de buscar a presença do Senhor, tá bom? E, por segundo, o último, é que o Senhor nos deu essa forma de oferta de sacrifício. Hoje é um pouco diferente, né? Mas mesmo assim nós temos que entregar oferta de sacrifício. Mas na verdade Ele nos deu tudo isso não para seu benefício, mas para o nosso benefício. Por quê? Porque somente assim nós podemos nos aproximar do Senhor. Tá? Hoje nós entregamos ao Senhor, nós podemos receber a graça através do sangue de Jesus, e por isso nós podemos ganhar um direito de se aproximar do Senhor. Romanos capítulo 12, 1 diz assim, que nós temos que entregar como sacrifício vivo, puro, santo. Tá? Mas como nós podemos ser um sacrifício vivo, sacrifício puro e santo diante do Senhor? Será que você tomando banho, será que você carregando uma Bíblia, tá, com terno e gravata, você acha que se torna mais santo? Não, de maneira alguma. Como nós podemos ser santo? Desliga toda a internet, desliga a televisão, o celular, aí você se torna santo? Aí você pode entregar como sacrifício vivo? Não, isso é engano seu. Tá? Tem muita gente que vai à igreja, tá? Tem que vestir melhor roupa. É claro, isso é pelo respeito, mas isso não te faz santo. Olha, quando o Senhor diz que nós temos que nos entregar como sacrifício vivo diante do Senhor, significa que nós temos que pedir perdão ao Senhor para ser santificado. Não existe outra maneira de sermos santos a não ser pelo nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Se você não saber se humilhar diante do Senhor, se você não saber se ajoelhar todos os dias diante do Senhor, você jamais poderá se aproximar do Senhor, porque você é um sujo. Porque nós somos pecadores. Como Jesus lavou os pés do Pedro, que não precisava tomar banho, porque já foi salvo, mas precisava lavar, então nós também precisamos lavar todos os dias nossos pés, porque nosso pé está nesse mundo, está sujo de pecado, não tem como não pecar. E assim nós aproximamos diante do Senhor. Se é um cristão, mas ele não pede perdão diante do Senhor, se não existe um arrependimento na sua vida, isso não é cristão. Tá?
Então, verdadeiro cristão, aquele que entrega como sacrifício diante do Senhor, são aqueles que se humilham diante do Senhor e ajoelha e se arrepende diante do Senhor todos os dias. Amém? Então lembramos disso. Pedro também, ele tentou ser mais santo possível, da sua própria maneira. Quando ele estava dormindo, ele viu em êxtase, ele viu o Senhor enviando uma cesta cheia de animais impuros. E Deus ordenou ele comer, mas ele não queria, porque ele falou que era impuro. Mas o Senhor falou, eu que digo o que é puro, o que é impuro. É interessante. Tem muita gente que vai lá à igreja e tenta se parecer puro, mas isso não te faz santo, não te faz puro. Tá? Quem pode te purificar, seria só o nome de Jesus. Se você não tem aquela vida de arrependimento todos os dias, não adianta você tomar banho, não adianta você não levar celular, não adianta você usar terno e gravata, que você não é santo diante do Senhor. Porque só Jesus pode te santificar. Amém? Então, não esqueça, não tente buscar a santidade pelas suas maneiras, mas tente sempre ir adiante do Senhor com arrependimento. Encerrando, pessoal, muita gente quer uma recompensa diante do Senhor. Eu estou fazendo isso, eu estou orando muito, eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou participando toda semana no culto, então eu tenho certeza que os meus atos vão ficar acumulados, virar como bênção. Não existe isso, pessoal. Tá? Essas coisas não se acumulam. O Senhor nos abençoa da mesma maneira quando você firme diante dele. Tá? Mas não se acumula, não é por essas coisas. Não devemos esquecer que já estamos na graça. Não devemos esquecer que esse oferta de sacrifício é tão complicado no Antigo Testamento, mas não esqueça que isso também é graça. Por quê? Porque nosso pecado jamais poderia ser comparado com o do novilho. Como um novilho pode substituir nossa vida, nosso pecado? Foi pela graça do Senhor, foi aceito o novilho. Tá? Tem que admitir isso. E hoje estamos desfrutando graça maior ainda, porque através de Jesus nós recebemos graça maior ainda. Tá? É só ajoelhar diante do Senhor. Mesmo isso nós falamos que não tem tempo, e pessoas não fazem. Tá? Então não esqueçamos disso. Tá? Não deixe de ajoelhar diante do Senhor. Então nós vemos 5 ofertas de sacrifício hoje e vamos colocar isso em prática em nossas vidas. Primeiro, holocausto e oferta de manjares, cereais, seria uma simbolização de que o Senhor aceita todos. Não importa se você é pobre, não importa a raça, não importa quem você é, Ele recebe. Tá? Tudo que você entregando de coração, Ele recebe. Tá? Então, Ele está esperando hoje você vir diante do Senhor. Amém? E também não esqueçamos que nós temos que sempre ir diante do Senhor para nos arrepender e queimar todos os pecados, lavar os pés todos os dias como sacrifício de pecados pela ignorância, porque nós somos ignorantes diante do Senhor, nós realmente cometemos erros, pecados do palavra do Senhor. E através do sacrifício de pecados ocultos, nós podemos aprender que nós temos responsabilidade social. A responsabilidade social não é outra coisa. Você tem que ver honestamente. Preguiçosos, tentar aproveitar os outros, viver na mentira, aproveitar as pessoas e ganhar dinheiro. Isso não é a vida de um cristão. Tá? Então, nós temos esse dever e também fazer a nossa parte. Você foi chamado do Senhor para algum papel? Então, continue firme. Continue fazendo, não importa a pandemia, não importa nada. Se tem um irmão que você foi chamado para ajudar, então vá lá, ajuda. Tá? Então esse é o nosso dever. Por último, não deixe de festejar diante do Senhor. Não deixe de agradecer como sacrifício pacífico. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma semana vitoriosa, que tenham uma semana de adoração diante do Senhor. E sempre aproxima diante do Senhor, santificado através do arrependimento. E que o Senhor possa abençoar muito a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Nós meditamos mais uma vez a palavra de Deus e hoje nós aprendemos sobre a oferta e sacrifício no Levítico. Senhor, que nós possamos entregar nossa vida
mais uma semana para que a sua vitória seja nossa. Senhor, continue nos ajudando para que nós não desviarmos caminho e firmes em Jesus Cristo. Muito obrigado e agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.